momento, eu quero agora citar, acabamos de vir do plenário da Câmara dos Deputados, onde ali iria acontecer a sessão do Congresso convocada ontem pelo presidente Sarney. Não, eu sei, eu vim de lá agora. A sessão foi convocada para o meio-dia e no ato da convocação eu ontem pedi a palavra ao presidente e informei que queria saber o horário que havia sido convocada a sessão, porque, segundo o regimento interno, deveriam ser distribuídos avulsos 24 horas antes do início da sessão. E até agora os avulsos não chegaram. Então, a sessão ela já começava com um vício de origem. Ela já começava com um erro de iniciativa, que ela foi convocada pelo presidente por volta de 9 horas da noite para o meio-dia de hoje. Mas, eu citei isso, mas hoje, quando se abriu a sessão do Congresso, a presidente Rose de Freitas abriu a sessão, foi convocada uma reunião de líderes para tratar dos procedimentos dessa sessão, aonde se esperava que seriam votados os 3.060 vetos que já acumulam aí ao longo de mais de 10 anos, sem que o Congresso realmente deliberasse sobre esses vetos. E a decisão do ministro Fux, muito criticada por alguns, contestada por outros, falando da interferência do judiciário no Congresso, mas eu devo aqui chamar a atenção, como eu disse na reunião de líderes, que a culpa dos 3.000 vetos não serem votados até hoje, a culpa é do próprio Congresso. Então não é o judiciário que está interferindo, é o próprio Congresso que há 10 anos vem desobedecendo a Constituição. E eu faço lembrar aqui, a última sessão que eu participei para que fosse votado vetos, foi quando, já no mandato de deputado federal, estava na pauta, entre os vetos, o fator previdenciário. E o governo, preocupado, que poderia ver o seu veto derrubado, a base derrubou a sessão e não foi nada votado. Então eu chamei a atenção dos líderes que ali estavam, porque votando da maneira como se queria votar os 3.000 vetos, dentro dessa caixa dos 3.000 vetos, poderia ser para o governo a famosa caixa de Pandora. Ou seja, ali tem coisas que o governo não queria que fosse derrubado, e poderia ser derrubado. Não só o do petróleo, mas poderia a bancada ruralista, eu fiquei sabendo de uma movimentação da bancada ruralista para derrubar o veto do Código Florestal. Nós tínhamos ali, o senador Capiberibe, a emenda 29, nós temos ali dentro dos vetos não deliberados, nós temos a questão do fator previdenciário, que eu já citei aqui. Então não dá para se votar dessa maneira. E a proposta era essa, se votar todos os vetos de uma vez só, e deixando só o veto do petróleo, do royalties do petróleo, para fevereiro. Mas outro erro de iniciativa aconteceu. A presidenta Rose ontem, na sessão do Congresso de ontem, com a pauta definida para se votar os PLNs, ela não encerrou a sessão, ela suspendeu a sessão por volta de 10 horas da noite. E, por falta de comunicação, ela abriu outra sessão ao meio-dia. Então nós tínhamos 2 sessões do Congresso em andamento simultaneamente, o que não pode. O regimento é claro quanto a isso, e foi esse o ponto que definiu a situação que eu quero passar para todo o Brasil, quero passar para o meu estado do Rio de Janeiro. Por quê? Em questão de ordem, ela teve que encerrar a sessão que abriu de forma errada. Então ela encerrou a sessão que se deliberaria os vetos e vai ter que voltar à sessão das 19 horas, que foi suspensa, e já com a pauta definida não vai se poder colocar os vetos para se votar nessa sessão das 19 horas, que também vai estar trancada pela decisão do ministro Fux. Quando nós também alegamos que poderia ser votado o orçamento, poderia ser votado os PLNs, mas também a oposição agora não quer votar mais nada, dizendo que toda a pauta do Congresso está trancada, em função da
Isso, gostaria da sua tolerância, da sua compreensão, assim como foi com o nosso amigo, senador Benedito Lira. Então eu quero informar aqui ao Rio de Janeiro, ao Brasil, que esse ano não se vota mais veto nenhum. O que ficou decidido é que nós vamos montar uma agenda, nós vamos montar um cronograma, senadora Ana Rita, para que venhamos deliberar, para que venhamos apreciar os 3 mil vetos. Agora, se o Congresso vai chamar a sessão terça, quarta e quinta a partir de fevereiro, o que eu acho bom, a partir de fevereiro, terça, quarta e quinta sessão do Congresso, até nós limparmos a pauta. Eu acho ótimo, até porque vai solucionar esse problema de nós não analisarmos veto. Inclusive, o senador Pedro Táxi, o senador Magno Malta, mostrou uma questão que o senhor trouxe na CCJ em março de 2011, ao presidente, e que não foi tomada nenhuma decisão. Quer dizer, em março de 2011, o senador Pedro Táxi fez uma questão de ordem na CCJ do Senado, falando exatamente desse acúmulo dos vetos que não eram votados. Então, eu quero dizer aos estados não produtores que a nossa questão não é só o royalty. Vocês vão ganhar no voto, cedo ou tarde. A maioria vai vencer no voto, cedo ou tarde. Agora, não queiram ganhar no voto atropelando o regimento, atropelando a Constituição, não queiram ganhar na força. A maioria pode muito, mas não pode tudo. E os que estão hoje na maioria, no dia a dia do Congresso, normalmente são minorias. E amanhã estarão na minoria, como o Rio de Janeiro está hoje. Então, veto só em fevereiro de 2013. O Congresso